Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Um convite à reflexão. Você já parou para pensar no que acontece depois da morte? Durante séculos, religiões em todo o mundo alimentaram uma imagem aterradora. A existência de um inferno eterno, um local onde as almas dos pecadores ardem em tormentos sem fim. Essa concepção foi ensinada, pregada e muitas vezes usada como instrumento de controle moral e social. Muitas pessoas desde a infância cresceram temendo esse lugar terrível. Mas e se tudo isso for apenas uma construção cultural? E se o inferno, como concebido pelas religiões tradicionais, não existir? Essa pergunta não é nova, mas vem ganhando novos contornos à luz dos estudos espíritas e espiritualistas progressistas. E não estamos falando de especulação. Estamos falando de autores que investigaram a realidade espiritual de forma profunda, metódica e racional. Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, William Crookes, Alfred Russel Wallace, Césare Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Imbassai, Júlio Abreu Filho e Maurício de Castro. Esses homens não buscaram respostas em dogmas, mas na experiência, na observação e na pesquisa espiritual. Eles entrevistaram os próprios espíritos, por meio de médiuns, e analisaram seus relatos com espírito científico. Neste vídeo, vamos juntos percorrer o caminho que eles abriram. Vamos compreender o que os espíritos revelaram sobre o sofrimento no além, o sentido da dor, a justiça divina e, principalmente, a não existência do inferno eterno. A origem da ideia de inferno, mito ou revelação divina. Para compreender por que o inferno eterno não se sustenta à luz da espiritualidade progressista, é essencial olhar para suas origens. A ideia de um lugar de tormento eterno não nasceu com o cristianismo. Nos tempos antigos, os egípcios falavam do julgamento de Osíris e da travessia dos mortos pelo Duat. Os gregos imaginavam o Tártaro, um mundo subterrâneo onde os culpados eram punidos. Para os mesopotâmicos, havia o reino escuro de Irkala. O que esses povos tinham em comum era a ideia de que o comportamento em vida influenciava o destino após a morte, e que alguns lugares além túmulo podiam ser tenebrosos. Com o surgimento do cristianismo, essas imagens foram incorporadas e reinterpretadas. Autores como Santo Agostinho e Tomás de Aquino formalizaram teologicamente a existência de um inferno literal, eterno, como parte da justiça divina. Com o tempo, o inferno se tornou uma peça fundamental no imaginário cristão, alimentando o medo, a penitência e a submissão à autoridade religiosa. Mas os autores espíritas, com profundo rigor crítico, desafiaram essa construção. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, demonstra que o conceito de inferno foi sendo moldado ao longo da história, como um reflexo de crenças mitológicas, interesses políticos e estruturas de poder. Para ele, o inferno não é uma revelação espiritual legítima, mas uma herança simbólica das religiões antigas. Deolindo Amorim, em O Espiritismo e os Problemas Humanos, complementa dizendo que o inferno, como espaço geográfico de punição, foi uma ferramenta pedagógica da religião institucionalizada, útil num tempo em que a intimidação moral era o principal instrumento de controle social. Portanto, o inferno, tal como é comumente apresentado, é uma ficção teológica, não um dado da realidade espiritual. Ele não foi revelado pelos espíritos, foi construído pelos homens. O que revelaram os espíritos nas pesquisas mediúnicas? Enquanto a teologia tradicional se baseia em escrituras e interpretações, o espiritismo e o espiritualismo científico buscaram observar diretamente os relatos dos próprios espíritos por meio da mediunidade. Gabriel Delany, em A Alma é Imortal, sistematizou diversos casos de comunicações mediúnicas com relatos detalhados sobre a condição dos espíritos após a morte. A conclusão é surpreendente e libertadora. Nenhum espírito relata um inferno eterno. Delany mostra que há sim sofrimento no plano espiritual, mas que esse sofrimento é sempre temporário, proporcional e diretamente ligado ao estado moral e emocional do espírito. Não há juízo arbitrário.
O espírito sofre porque colhe aquilo que semeou. Ernesto Bozano, em Comunicações dos Mortos e outras obras, aprofunda essa visão. Ele relata experiências de espíritos profundamente perturbados, mergulhados em culpa, remorso, confusão ou revolta. Em muitos casos, os espíritos relutam em aceitar ajuda, presos em padrões vibratórios densos. Mas há um ponto comum em todos os relatos: nenhum deles está condenado para sempre. Bozano mostra que, com o tempo, com o arrependimento sincero e o desejo de reparação, esses espíritos iniciam um processo de recuperação. A espiritualidade superior os acolhe. A dor se transforma em aprendizado. O desespero cede lugar à esperança. Esse é o verdadeiro sentido do sofrimento espiritual, segundo os espíritos. Não é um castigo, mas um recurso pedagógico, uma oportunidade de renascimento. Sofrimento espiritual, punição ou consequência natural? A ideia de que o sofrimento após a morte seja uma punição imposta por um Deus severo é incompatível com a visão progressista dos autores espíritas. Eles compreendem o sofrimento como uma consequência natural das ações do espírito e não como resultado de um juízo externo. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, apresenta uma síntese profunda. O mal que fazemos é como uma semente lançada ao solo da alma. Germina e volta a nós em forma de dor, não por castigo, mas por lei. Essa imagem é poderosa. O sofrimento não é uma vingança divina, mas a colheita natural do que se plantou. Cada atitude errada, cada ato de egoísmo ou crueldade deixa marcas no perispírito, o corpo espiritual do ser, e gera desequilíbrios, que se manifestam como dor, confusão ou desequilíbrio no plano espiritual. Júlio Abreu Filho, estudioso da mediunidade e da evolução espiritual, compara o sofrimento a um processo terapêutico da alma. Assim como uma doença física exige tratamento, as doenças morais exigem um enfrentamento interno. O espírito mergulha em sua dor para despertar, refletir, aprender e recomeçar. Esse sofrimento não é imposto por fora, ele brota de dentro. É a consciência que clama, que acusa, que pede reparação. Essa noção muda tudo. O espírito não é um réu condenado, mas um ser em tratamento. Inferno eterno versus sofrimento temporário. A justiça divina está em jogo. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa vive por 60, 70 ou 80 anos, comete erros, alguns graves, é verdade, e por isso estaria condenada a sofrer por toda a eternidade. Essa ideia choca a razão e destrói a ideia de justiça verdadeira. Como algo finito pode gerar um castigo infinito? Maurício de Castro, ao estudar os princípios kardecistas sob a ótica do progresso espiritual, argumenta que a noção de castigo eterno é incompatível com a misericórdia divina. Se Deus é amor, como poderia condenar uma alma sem chance de redenção? Camille Flammarion, em O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, oferece relatos emocionantes de espíritos arrependidos que, mesmo tendo cometido crimes terríveis em vida, encontram no plano espiritual o caminho do perdão. Mas isso não acontece de imediato. Há sofrimento, sim, profundo, angustiante, proporcional ao mal causado. Mas esse sofrimento nunca é eterno. Flammarion descreve que, com o tempo, e esse tempo pode ser vivido de forma diferente do nosso, o espírito muda, aprende, cresce. A justiça divina não pune para sempre. Ela educa, ela resgata e mais. Se o espírito é imortal e criado para evoluir, então todo sofrimento, por mais intenso, deve servir a esse propósito evolutivo. Um castigo eterno seria a negação da própria finalidade da criação. A visão moral do sofrimento segundo o Espiritismo. O Espiritismo não nega o sofrimento. Ele o compreende em profundidade. Para os autores progressistas, a dor é uma linguagem moral da alma, uma reação das leis espirituais diante de desequilíbrios causados pelo próprio espírito. Herculano Pires, sempre lúcido e filosófico, afirma que o sofrimento espiritual funciona como um despertador moral. Ele é o meio pelo qual a consciência se reposiciona, se transforma, busca equilíbrio. Deolindo Amorim, também com uma abordagem racional, observa que o sofrimento revela que a lei de causa e efeito está em ação.
Não há sofrimento sem causa, e não há dor que não aponte para uma necessidade de reajuste, de aprendizagem. Carlos Imbassarri, ao tratar especificamente da lei de causa e efeito, mostra que a dor espiritual é a resposta natural do universo às ações do espírito. Ela tem por objetivo reconduzir o ser ao equilíbrio. Não é punição, é orientação. Importante notar que esses estados de dor podem parecer longos e penosos para o espírito, especialmente para aqueles mais endurecidos moralmente. Mas eles sempre têm um fim, sempre há uma porta de saída, e essa porta é o arrependimento, a mudança de atitude, a regeneração moral. Assim, o Espiritismo revela uma justiça divina que não condena, mas corrige. Não pune, mas educa. Uma justiça aliada ao amor, à misericórdia, à esperança. O papel da consciência e da culpa. O inferno interior. Uma das descobertas mais importantes dos pesquisadores espíritas e espiritualistas progressistas é o papel central da consciência no sofrimento pós-morte. Em outras palavras, o verdadeiro inferno não está fora, mas dentro de nós mesmos. Leon Denis, com sua sensibilidade filosófica, afirma que o inferno está dentro de nós. O remorso é o maior carrasco da alma. Essa afirmação tem eco em quase todas as obras dos autores que investigaram o além. O espírito, ao desencarnar, carrega consigo tudo o que é, seus sentimentos, pensamentos, memórias, arrependimentos e, principalmente, suas escolhas. Muitos espíritos se encontram presos a situações dolorosas, não porque estão sendo castigados por uma força externa, mas porque não conseguem se perdoar. Eles revivem seus erros, veem as consequências de suas atitudes e sentem intensamente as dores que causaram. É como se mergulhassem em um inferno psíquico, construído por sua própria culpa. Ernesto Bozano traz diversos relatos de obsessões espirituais, em que espíritos permanecem presos ao plano físico por sentimentos de ódio, apego, inveja ou remorso. Em alguns casos, nem sequer percebem que desencarnaram. Estão presos a estados mentais densos, doentes, que funcionam como verdadeiras prisões emocionais. Mas mesmo nesse cenário, a mensagem é clara: existe saída. A libertação começa quando o espírito compreende sua situação, aceita a ajuda dos espíritos superiores e dá os primeiros passos em direção ao arrependimento e à transformação interior. Não há inferno criado por Deus. O inferno, se existe, é criado pela mente humana e só pode ser desfeito pela própria consciência. Casos práticos nas comunicações espirituais. A dor como escola. Os autores aqui citados não apenas teorizam. Eles documentam casos concretos, relatos mediúnicos, experiências de espíritos que vivenciaram o sofrimento no plano espiritual e que demonstram com clareza a realidade do sofrimento temporário e a possibilidade de regeneração. Gabriel Delanne, em A Alma é Imortal, relata um caso comovente, o de um homem que, em vida, agiu de forma desonesta e egoísta com seus familiares. Ao desencarnar, se viu em estado de confusão mental, isolado, imerso em sofrimento. Por muito tempo, recusou-se a aceitar ajuda. Mas com o tempo, e graças à prece e ao trabalho dos espíritos superiores, começou a abrir-se ao arrependimento. Sua libertação foi gradual e seu testemunho, posteriormente, serviu para consolar e orientar os encarnados. Ernesto Bozano descreve outro caso notável. Um grande industrial que, em vida, explorava trabalhadores, enriquecendo às custas do sofrimento alheio. Após a morte, encontrou-se em uma região espiritual escura, sentindo na própria alma a dor que havia causado. Ele revivia os gritos dos trabalhadores, os rostos famintos, as humilhações. Era como se fosse forçado a assistir a um filme interminável de suas más ações. Durante anos, talvez décadas do nosso ponto de vista, permaneceu ali, até que um espírito amigo, tocado por sua dor, aproximou-se dele. Pela primeira vez, aquele espírito endurecido chorou. Chorou de remorso, chorou de saudade do bem, chorou de sede por recomeçar. Foi o início de sua recuperação. Lentamente, esse espírito foi conduzido a esferas mais elevadas,
onde começou a trabalhar em favor de outros. Sua dor não foi inútil, foi o preço do despertar. Camille Flammarion, em suas investigações sobre manifestações espirituais, registrou muitos relatos de espíritos arrependidos que narraram sua experiência de dor, mas também de superação. Essas narrativas, além de comoventes, revelam a grande verdade espiritual. Não há sofrimento eterno. Há sofrimento, sim, mas com sentido, com direção, com saída. O que dizem os grandes autores espíritas progressistas? Chegamos ao momento de sintetizar o pensamento dos maiores representantes do espiritismo e do espiritualismo científico sobre o inferno. O que dizem eles, afinal? Leon Denis, em Depois da Morte, afirma com clareza: não há inferno eterno. Há almas que sofrem porque se afastaram da luz, mas todas reencontrarão o caminho. A justiça divina é sempre acompanhada de amor. Gabriel Delane, com seu rigor científico, rejeita a ideia de punições eternas. A ideia de castigo perpétuo fere as leis naturais da evolução. O espírito tende à perfeição, e essa tendência jamais se perde. Alfred Russel Wallace e William Crookes, embora mais voltados à investigação dos fenômenos, também relatam que, entre os inúmeros espíritos comunicantes, nenhum relatava tormento eterno. Mesmo os sofredores mais endurecidos revelavam, em algum ponto, um caminho de regeneração. César Lombroso, que investigou manifestações com médiuns como Eusápia Paladino, notou que a dor relatada pelos espíritos era sempre proporcional ao seu estado interior e que se aliviava conforme o espírito mudava sua atitude. Herculano Pires, filósofo e profundo conhecedor da obra de Kardec, declarou que o inferno eterno é uma projeção simbólica da culpa e do medo humano. Não corresponde a uma realidade espiritual observável. É um mito teológico, não uma verdade revelada pelos espíritos. Todos esses autores convergem para uma visão libertadora. O inferno, como espaço de castigo eterno, não existe. O que existe são estados de sofrimento espiritual que podem ser intensos e duradouros, mas nunca eternos. O espírito, por mais decaído que esteja, carrega em si a centelha da evolução, e essa centelha jamais se apaga. O verdadeiro sentido da justiça divina. Chegamos, enfim, à resposta da pergunta que nos guiou por toda essa jornada. O inferno existe? Não. Não como um lugar de fogo, de condenação eterna, de tortura sem fim. O inferno, como concebido pelas religiões tradicionais, não encontra respaldo na realidade espiritual revelada pelos espíritos comunicantes e investigada por estudiosos sérios. O que existe, segundo os autores que citamos, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Alfred Russel Wallace, William Crookes, César Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Imbassai, Júlio Abreu Filho e Maurício de Castro são estados espirituais de sofrimento causados pelas próprias atitudes do espírito. Esses estados podem ser dolorosos, confusos, prolongados, mas não são punitivos, são pedagógicos, não são eternos, são proporcionais ao que o espírito precisa aprender. A dor espiritual, segundo essa visão, é a voz da consciência chamando à renovação. O espírito sofre porque, em algum momento, se afastou das leis do bem. Mas esse afastamento nunca é definitivo. Há sempre chance de recomeçar. A justiça divina revelada pelos espíritos não é a do castigo, mas a da educação moral. Não se trata de um Deus vingativo, mas de um Pai compassivo, que permite à alma caminhar, errar, aprender, cair e levantar, quantas vezes forem necessárias. E mais, essa justiça não exclui ninguém. Nenhuma alma está perdida, nenhum erro é irreparável. Todos estão destinados à evolução. Aqueles que hoje sofrem intensamente, amanhã poderão ser trabalhadores do bem. Aqueles que se encontram em regiões de dor, amanhã poderão ser mensageiros da luz. Essa é a mensagem dos espíritos, essa é a mensagem do espiritismo. Esperança, progresso, redenção. Uma mensagem para a alma. Se você que assiste este vídeo sente que errou, que machucou alguém, que se afastou do bem, se você carrega culpas, dores ou dúvidas, saiba que você não está perdido. A espiritualidade não condena, ela acolhe.
O universo é regido por leis morais, sim, mas são leis de equilíbrio, de aprendizado, de oportunidade. Você pode recomeçar. A qualquer momento, a cada instante. Basta o arrependimento sincero, a vontade de reparar, o desejo de mudar. Não há inferno para quem busca a luz. Não há escuridão que não possa ser vencida pela consciência desperta. Essa é a verdade revelada pelos Espíritos. Essa é a esperança que o Espiritismo nos oferece. Convite ao diálogo. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Deixe seu comentário. O que você pensa sobre o inferno? Você já teve alguma experiência espiritual que confirme ou conteste essas ideias? Vamos transformar este espaço num diálogo consciente e respeitoso, onde a busca pelo entendimento seja maior do que o desejo de impor crenças. Ajude a espalhar uma espiritualidade mais racional, mais humana e mais esperançosa. O inferno não existe. O que existe é a eternidade da esperança. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.